Evangelho de Lucas, terceiro livro do Novo Testamento, Lucas 22, versículo 61. A palavra do Senhor nos diz, Lucas 22, versículo 61. Então, voltando-se o Senhor, olhou, fixou os olhos em Pedro, e Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera: hoje 3 vezes me negarás antes de cantar o galo. Então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Pai querido, nós te agradecemos, nós te louvamos, porque a tua palavra é refrigério para a nossa alma. A tua palavra nos edifica, nos exorta. Tua palavra vem para falar profundamente aos nossos corações. E pela tua palavra, nesta noite, que nossas vidas possam ser tocadas por ti, Senhor. Fala conosco, Pai. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Queira estar assentado. Meus queridos, eu quero vos falar nessa noite sobre alcançado por um olhar. A Bíblia diz, no versículo 61, no começo, em algumas traduções diz, e virando-se o Senhor. Aí, aqui na minha tradução diz, voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro. Meus queridos, naquela noite fria, onde Pedro se encontrava numa roda de pessoas escarnecedoras, ali estava Pedro se esquentando do frio que fazia, e Jesus estava sendo condenado, julgado, e aonde Jesus estava, ele olhou na direção de Pedro. Os olhares se encontraram, e exatamente nesse olhar de Jesus, Pedro foi alcançado, para que ele, Pedro, não viesse a se tornar como Judas. Mas aquele olhar de Jesus para Pedro, embora fez Pedro lembrar do aviso de Cristo, mas foi um olhar que alcançou Pedro de um abismo que ele estava caindo, para que o mesmo viesse a se tornar o grande apóstolo Pedro. Aquele Pedro que Jesus queria que ele fosse. Meus irmãos, após Jesus ter sido preso lá no Jardim do Getsemane, os acontecimentos que culminaram na crucificação de Cristo, começou a desenrolar tudo de uma maneira muito rápida, de forma galopante. De repente Jesus estava orando, de repente já chega o Judas com um grupo de soldados para prender Jesus, e agora Jesus já está diante, lá no Sinédrio, diante de diversas autoridades, sendo julgado e condenado à morte, e morte horrenda. Foi tudo numa ebulição total. Os discípulos se encontram perdidos, eles não sabem o que fazer. E no meio de toda esta situação, Jesus começa a passar por um julgamento terrível. Jesus, o grande mestre, agora está sofrendo os horrores, estava sendo humilhado ao extremo. Nesse contexto, Jesus é espancado, Jesus recebe bofetadas. Nesse contexto
de julgamento. Jesus agora é cuspido, açoites, palavras impróprias, blasfêmias, coroa de espinho. Todo esse cenário de horror trouxe insegurança e medo aos corações dos discípulos, e principalmente para Pedro. Nós vemos, irmãos, Pedro enfrentando uma grande batalha interior. Pedro estava no meio de toda aquela situação de Jesus sendo preso. Pedro estava agora seguindo Jesus de longe, pois ele estava ansioso para ver qual seria o desfecho de toda aquela situação que envolvia o seu mestre. Jesus estava sendo espancado, ele corria, Jesus estava passando por um processo de tortura, de condenação à morte, morte de cruz. E no meio de toda aquela situação, Pedro se sente inseguro, e o medo começa a tomar conta do apóstolo, e Pedro é questionado, porque ele está ali na roda se esquentando por causa do frio, e chega alguém e diz: você participa do ministério desse homem, você é um deles. E o medo e a insegurança fez com que Pedro viesse a negar Jesus. Veementemente, Pedro nega toda uma história que foi construída junto com Jesus, uma história de amor, uma história de milagres, de maravilhas. Mas diante do medo, da insegurança, Pedro deleta tudo que ele havia feito junto com Jesus, e ele começa a falar de maneira terrível. Ele diz: eu nunca estive com esse homem, eu não conheço esse homem, nem sei quem é essa pessoa. Irmãos, aqui está exatamente o nosso problema, não é só de Pedro não, porque o nosso grande problema é que existe uma distância enorme entre o que falamos acerca de Jesus e o que nós vivemos com Jesus. Pedro, ele falou: de maneira nenhuma eu vou negar a ti. Os outros até podem negar, mas eu não. E Jesus alerta dizendo: Pedro, hoje, antes que o galo cante, tu vai me negar 3 vezes. E Pedro ficou aborrecido, e Pedro se entristeceu, e ele disse: eu não, Senhor. Isso era o que ele falava, isso é o que nós falamos. Mas na hora do vamos ver, lá estava Pedro negando Jesus. Há uma distância naquilo que ele falou e nas suas atitudes. Há uma distância nos teus comprometimentos com Cristo. Há uma distância naquilo que você fala aqui dentro. Aqui você levanta a mão, aqui você chora, aqui você até faz propósitos de servir ao Senhor com toda a tua alma e todo o teu coração. Mas quando chega ali fora, junto com os colegas, quando chega ali fora, em outra situação, quem sabe não por palavras, mas a tua atitude, você está dizendo: eu nem conheço essa pessoa, eu não conheço Jesus. E há uma distância naquilo que os cristãos falam e naquilo que eles estão fazendo. Mas assim como o olhar de Jesus veio sobre Pedro nesta noite, o olhar de Jesus te alcança. A palavra de Jesus sempre se cumpre na história da humanidade, a humanidade caída, cheia de incoerências. Jesus havia alertado Pedro,
E assim como ele alertou Pedro, eu quero dizer nessa noite: Jesus está alertando você. Após negá-lo por 3 vezes, o galo cantou, se cumprindo exatamente o que Cristo havia lhe dito momentos antes. E quando o galo canta, Jesus olha para Pedro e Pedro olha para Jesus. A Bíblia diz, irmãos, aonde Jesus estava, a Bíblia diz: virando-se o Senhor, ele olhou para Pedro. Esse Jesus que olhou para Pedro é o Jesus que está aqui nesta noite olhando para mim, olhando para você. Pedro foi alcançado por um olhar. E o olhar de Jesus te alcança lá na galeria, lá atrás, aqui mais embaixo, lá nos últimos bancos aqui na nave do templo. Jesus te alcança. Jesus olha para os companheiros de ministério que estão aqui. O olhar de Jesus nos alcança nesta noite. E você precisa perceber este olhar. O olhar é muito mais que uma função fisiológica. O olhar, irmãos, é uma linguagem muito forte. É um universo carregado de sentido que provoca alterações na vida. O olhar de uma pessoa, muitas vezes, é muito mais do que um sermão, é muito mais do que palavras. O olhar fala muito. E o olhar de Jesus fala ao seu coração aqui nessa noite. Os nossos olhos são as janelas da alma. Falo muitas vezes de forma eloquente coisas que você não consegue transmitir com palavras, mas você pode transmitir com os teus olhares. Sem dúvida, sabemos que existem inúmeros tipos de olhares. O olhar da indiferença de algumas pessoas. Existe o olhar da rejeição de outras. Existe o olhar da inocência, o olhar inocente, que semeia simplicidade. Existe o olhar malicioso, que planta a semente da maldade. Existe o olhar indiscreto, que revela as intimidades humanas. Existe o olhar sigiloso, que guarda muitos segredos que estão no porão da alma e da mente. Existe olhares que são olhares envenenados, que espalham ameaças. Existe o olhar atencioso, que sempre está disposto a ver, a ouvir e a ajudar as pessoas que estão em sua volta. Existe o olhar displicente, que muitas vezes se esquece de quem está perto de si. Existe o olhar compreensivo, que apaga os rastros dos erros. Existe o olhar intolerante, daquele que não suporta as falhas dos outros. Existe o olhar generoso, que abraça, que acolhe o necessitado. Existe o olhar de condenação, que é aquele olhar dos fariseus, que sempre estavam dispostos a condenar as pessoas. Existe o olhar de ódio, que sempre quer ver o mal das pessoas. Existe o olhar de inveja. Mas entre tantos tipos de olhares que existem, sem dúvida, o olhar de Cristo para Pedro foi de um olhar pastoral, foi de um olhar cheio de perdão, cheio de misericórdia, cheio de encorajamento, cheio de aceitação, dizendo: eu sei, Pedro, que tu falhaste, mas eu preciso de você, mas eu te amo. Alguém diz que Jesus olhou para Pedro apenas dizendo: Pedro, eu não te avisei, Pedro. Não, irmãos, Jesus até olhou para Pedro e Pedro lembrou,
Mas o olhar de Jesus foi dizendo: Pedro, já te perdoei e eu preciso de você na minha obra. Porque se Jesus olhasse para Pedro com olhar de condenação, quem sabe ele iria fazer o que fez Judas, pegar uma corda e também se enforcar. Mas o olhar de Jesus penetrou na alma, no coração do apóstolo, e ele saiu dali e foi chorar amargamente e de maneira arrependida. O olhar pastoral de Cristo para Pedro é aquele olhar de recuperação, que recuperou Pedro, aquele Pedro vacilante, e um dos grandes homens da igreja primitiva. Pedro se tornou o grande apóstolo Pedro, de pregações eloquentes, onde milhares de pessoas aceitavam a Cristo com suas pregações. Tudo isso porque o olhar de Cristo penetrou no coração dele, dizendo: eu já te perdoei, Pedro, eu preciso de você transformado. Exatamente nesse momento de negação, o galo canta, os olhares se cruzam, e Jesus estava olhando para Pedro com um olhar de amor e misericórdia, porque se aquele olhar não se encontra com Pedro, o diabo já estava cirandando e bagunçando com a vida de Pedro. O olhar de Cristo a Pedro, irmãos, foi olhar de segundos. Alguns segundos sem palavras, onde Jesus estava e Pedro, eles não podiam conversar entre eles, mas um olhar cruzou o espaço deles. Apenas os olhares se cruzaram, mas um olhar carregado de significado, suficiente para mudar completamente a história de Pedro. A história de Pedro foi mudada com aquele olhar de Cristo para ele. Um olhar, sem dúvida, que revelou a fragilidade humana, a fragilidade de Pedro, a incapacidade do ser humano, mas que também falou sobre a misericórdia de Jesus. Quando Jesus olha para Pedro, sem dúvida há um confronto de olhar, o olhar divino com o olhar humano. O olhar humano se lembra do aviso de Cristo, mas o olhar divino foi dizendo: Pedro, eu já te perdoei. Irmãos, não tem como você se escapar, se esconder do olhar de Jesus nesta noite. Não tem como você se escapar deste olhar. Esse olhar te encontra onde você está aí, mas não só onde você está sentado em um desses bancos aqui na igreja ou cadeiras. Esse olhar vai mais longe e te encontra aonde você está na tua vida espiritual, no teu dia a dia. Não há como escapar do olhar de Jesus. Você até pode escapar do olhar do pastor, do olhar dos teus pais, do olhar da tua esposa, do olhar do teu esposo, do olhar do teu filho, mas você não tem, é impossível você se esconder do olhar de Jesus. O olhar de Jesus fez Pedro contemplar a si mesmo, e ao fazê-lo isso, ele percebeu o quanto ele era fraco e incapaz, porque antes ele havia dito: eu sou forte, mas agora o olhar de Jesus mostrou a sua fragilidade, mas o olhar de Jesus ao mesmo tempo usou de misericórdia para com Pedro. Até então, irmãos, Pedro pensava que era forte bastante para enfrentar qualquer situação adversa, mas agora, com o olhar de Cristo, Pedro cai na razão de diagnosticar a si mesmo e perceber quão frágil e incapaz ele era.
Mas esse olhar de Jesus a Pedro foi um olhar que levou Pedro a fazer uma reflexão da sua própria vida. Naqueles poucos segundos onde os olhares se encontraram, Pedro percebeu no olhar de Jesus um olhar de misericórdia. Foi gerado a misericórdia na vida do apóstolo. E ele começou a chorar. E ele começou a chorar. E a Bíblia diz que ele chorava amargamente. Foi um olhar que levou Pedro a refletir. E naquele refletir, ele, quem sabe, fez a pergunta para ele mesmo: que tipo de discípulo eu sou? Que tipo de discípulo eu sou? Foi aquele olhar que ele mesmo, quem sabe, perguntou para ele: o que eu estou fazendo aqui nessa roda de escarnecedores? O que eu estou fazendo aqui? Foi aquele olhar que levou Pedro a refletir e dizer: se eu seguir assim, nessa roda, nesse contexto, qual será o meu fim? E ele deixou o olhar de Cristo mudar a sua história. E ele saiu do ambiente que ele estava. Ele saiu daquele contexto e foi chorar arrependidamente. E Jesus transformou Pedro vacilante num apóstolo corajoso. Foi aquele olhar que revelou o grande amor do Mestre. Quando Jesus olhou para Pedro, disse: eu sei, Pedro, que tu me negaste, mas eu te amo. E não tem como você se escapar do meu amor. Aleluia. O olhar de Cristo, sem dúvida, fez Pedro lembrar do aviso do Mestre, mas fez Pedro perceber que Jesus já estava olhando para ele, para fortalecê-lo, porque o diabo já estava querendo bagunçar e dizer: Pedro, não tem mais jeito para você. O olhar de Jesus foi um olhar de perdão, irmãos. Foi como se Cristo estivesse dizendo: Pedro, apesar de você ter falhado, ter me negado, eu quero que saibas que eu te amo incondicionalmente. Independe do que aconteceu, Pedro, eu te amo e preciso de você. E é isso que Jesus está dizendo para você nessa noite. Independe do que você cometeu, do que você fez, de onde você andou. É claro que Jesus não concorda com isso, mas Ele está olhando para você, Ele vira-se para você. E Ele diz: eu te amo incondicionalmente. O olhar de Jesus te alcança nessa noite, para que você tenha uma mudança de vida, uma mudança de atitude, uma mudança de ação. Pedro, quando ele olhou e os olhares se encontraram, aquele olhar de Jesus foi dizendo: Pedro, eu já preparei o caminho de cura para você. Eu já estou te curando. O olhar de Jesus para Pedro não foi, não, irmãos, aquele olhar condenatório, mas foi um olhar de restauração, querendo restaurar Pedro. Jesus, através daquele olhar, estava ministrando a cura na alma, no coração de Pedro. O texto diz que após Pedro ter sido confrontado com o olhar de Cristo, ele saiu e foi chorar arrependidamente. Irmãos, foram lágrimas de um coração quebrantado. Foi lágrimas de um coração que reconhecia o seu pecado e agora estava clamando por perdão do Mestre. E o Mestre, com aquele olhar, diz: eu já te perdoei. Eu já te perdoei. O olhar de Jesus para Pedro foi esse olhar de salvação, irmãos, porque o Mestre sabia que Satanás estava também olhando para Pedro, e quem sabe, se Jesus não tivesse olhando para Pedro, a história seria bem diferente. Quem sabe o capítulo seria final, ou o capítulo em sequência seria trágico e de tristeza.
Porque, irmãos, assim Jesus olhou para Pedro, porque o diabo também estava olhando para Pedro. O olhar do maligno é um olhar crítico, é um olhar destruidor, é um olhar desprezível, é um olhar arrasador. E Jesus sabia que o diabo estava também olhando para Pedro, para eliminar Pedro do apostolado, da relação dos discípulos de Cristo, assim como ele já tinha feito com Judas. O olhar do diabo, irmãos, é terrível, porque o diabo é condutor de amargura, de tristeza, de derrota, de ódio, de divisão, de menosprezo. E o diabo também estava olhando para Pedro. Foi assim que o diabo chegou diante de Deus uma vez e disse acerca de um servo de Deus. Deus perguntou: de onde você veio? Veio passeando a terra. E Deus perguntou: e você viu, né? Você viu o meu servo Jó lá, né? Vi. Eu estava olhando, estava fitando Jó. E assim como o diabo viu Jó, ele estava agora olhando Pedro e queria arrasar Pedro. E quem sabe aquele olhar do diabo para Pedro, dizendo: ah, você pecou, não tem mais jeito para você. Você agora só tem um jeito, fazer como Judas, se enforcar. Mas quando, quem sabe, o diabo estava bagunçando a mente e o coração de Pedro, veio aquele olhar meigo, aquele olhar profundo, aquele olhar de amor, aquele olhar de misericórdia, dizendo: eu preciso de você. Meus queridos, eu quero que você saia daqui bem ciente que Jesus está olhando para você. Assim como Pedro foi alcançado por aquele olhar meigo de amor e de misericórdia, nesta noite o olhar de Jesus te alcança. O olhar de Jesus nos confronta nessa noite e nos leva a analisarmos quem somos. Quem somos? O olhar de Jesus, embora é um olhar de amor e misericórdia, mas é um olhar que nos confronta. E o olhar de Jesus está dizendo para você, te leva a perguntar para você mesmo. E você precisa perguntar: como estou seguindo a Jesus? Como estou seguindo a Jesus? É aquele olhar que te leva a questionar que tipo de cristão, que tipo de discípulo, que tipo de crente eu estou sendo. Aonde Jesus está, Ele está contemplando a tua trajetória de vida. Ele está contemplando a tua trajetória de discípulo. Aonde Jesus está, Ele contempla os teus passos como cristão, como crente. O olhar de Jesus nesta noite está sobre você, te alcança. O olhar de Jesus está prescrutando o teu coração e te leva a uma reflexão: como eu estou servindo a Cristo? O olhar de Jesus nos alcança, irmãos, em toda situação da nossa vida. Nos alcança quando nosso testemunho não condiz com a vida de um verdadeiro cristão. O olhar de Jesus alcançou Pedro, porque a vida dele não estava condizendo com aquilo que ele havia falado antes: eu jamais vou te negar. Mas agora ele estava negando. O olhar de Jesus alcançou ele, dizendo, para Jesus, alertando ele, mostrando a ele, revelando a ele, que ele havia o falado já, para ele lembrar daquilo, mas que Jesus o amava. Agora eu quero dizer que o olhar de Jesus está te alcançando. E alcança quando você também não condiz com aquilo que você fala. O olhar de Jesus penetra em nossa vida quando nós omitimos de testemunhar do nome de Jesus. Pedro, ele omitiu de falar de Jesus. Pelo contrário, ele disse: eu nem conheço esse homem. E será que não é isso que você fala lá na faculdade? Lá na loja, lá no serviço? Será que não é isso que você fala, que nem conhece Jesus? E se você não fala
palavras, quem sabe as tuas atitudes. Ninguém sabe lá que você é crente. E quando sabe, fico assustado. Mas você é crente? O olhar de Jesus nos sonda. Quando estamos praticando as obras da carne, irmãos. O olhar de Jesus, ele vem não para ficar condenando, mas vem para dizer: saia desse meio. Eu quero abençoar você, mas não tem como te abençoar nas práticas que você está fazendo. Porque tem crente que quer bênção, quer bênção, quer bênção, quer bênção, mas Deus não vai abençoar você na prática do pecado. Foi o que aconteceu com Jacó. Jacó agarrou o anjo e dizia: eu não te largo e não te deixo se tu não me abençoar. Mas antes dele ser abençoado, Jesus mudou ele, Jesus tocou nele. Ele precisava ser mudado para depois ser abençoado. Irmãos, primeiro é a mudança que Deus precisa fazer na nossa vida, para depois nós alcançar a bênção. Agora hoje o pessoal quer bênção para depois, quem sabe, mudança. Não, irmãos, você precisa ser mudado para Deus te abençoar. O olhar de Jesus enxerga o que realmente somos, irmãos, e não o que aparentamos ser. Você pode aparentar ser alguma coisa, e você até pode aparentar para o pastor, para o teu dirigente de congregação, que você é uma bênção, que você é um santinho, mas o olhar de Jesus está aí. Você vai querer enganar a Deus? Não tem como. Você vai querer enganar a Cristo? Não existe possibilidade nenhuma, possibilidade zero. Ninguém pode enganar a Deus. O olhar de Jesus faz você lembrar das palavras que você ouve a cada culto aqui, nos cultos de Santa Ceia e outros cultos. A palavra de Jesus, o olhar de Jesus faz você lembrar das mensagens que vêm ao teu coração. Porque o olhar de Jesus, irmãos, repugna o pecado, mas transmite amor ao pecador. O olhar de Jesus, ele vê as falhas, sim, mas ele não está aqui para te condenar, ele quer te salvar, ele quer te abençoar, ele quer te ajudar, você resolver uma vez por toda esses altos e baixos da tua vida. O olhar de Jesus enxerga, irmãos, quais são as tuas motivações de estar na igreja. Quais são as suas motivações de tocar numa banda? Eu toco porque eu gosto de música. Isso é muito pouco. Você tem que tocar para adorar a Deus. O olhar de Jesus vem para vocês que cantam no coral. Jesus conhece a intenção. Por que eu canto? Apenas por cantar? Não. Por que eu venho à igreja? Porque eu gosto? Não é porque você gosta. Você tem que vir à igreja para adorar, magnificar, louvar, bendizer o nome do Senhor. O olhar de Jesus, ele enxerga as tuas verdadeiras motivações, e ele entende, ele compreende, ele sabe se você está servindo de coração, de alma, ou apenas por um costume, ou apenas por uma obrigação. Mas também eu quero dizer nessa noite, que o olhar de Jesus está enxergando as tuas decepções. O olhar de Jesus está enxergando as tuas frustrações, as tristezas da tua alma, do teu coração. O olhar de Jesus penetra em todas as fibras do teu ser, até o caminho mais distante do teu coração. Jesus conhece. O olhar de Jesus penetra na tua vida, vislumbra as intenções da tua alma e entra nos porões do subconsciente da tua vida, e Ele sabe discernir tudo o que você pensa, que você imagina e que você fala. Irmãos, a bem da verdade, nós somos como Pedro, irmãos. É uma dura realidade, mas nós somos como Pedro, pois muitas vezes temos negado o Senhor Jesus com nossas atitudes, com nossas palavras, com nossas ações, com nossa maneira egoísta
de adorar ao Senhor. Muitas vezes a nossa adoração é uma adoração mesclada naquilo que eu acho, porque muitas vezes você quer adorar ao Senhor da tua maneira, tem que ser dessa maneira. Eu acho que é assim e tem que ser assim. Não tem que ser da tua maneira, tem que ser com o coração limpo, alma limpa, mãos limpas, coração limpo. A palavra de Deus diz: quem entrará no santuário do Altíssimo? Aqueles que têm mãos limpas, aqueles que têm coração limpo, aqueles que têm olhos limpos, aquele que tem vida purificada. O olhar de Jesus contempla as tuas intenções, mas também contempla as lágrimas da tua alma. E o olhar de Jesus compreende as dores e sofrimento que você está passando. Os olhares de Cristo se encontram com os nossos olhares. O olhar de Jesus, irmãos, é aquele olhar de júbilo, quando ele vê alguém percorrendo o caminho de volta. E quando alguém está percorrendo o caminho de volta, ele já está de braços abertos, dizendo: eu estava esperando por você. Eu estava esperando por você. Eu quero dizer nessa noite que o Senhor está esperando por você. Você tem andado por caminhos tortuosos, por caminho que tem levado você a derrotas, a angústia, a tristeza. Você tem causado tristeza, quem sabe, no coração dos teus pais, dos teus filhos, da tua esposa, do teu esposo. Ou quem sabe, você mesmo olha para você e vê um bagaço. E muitas vezes você diz: até quando, Senhor? Eu faço propósito, eu tenho objetivo, mas quando eu menos vejo, já estou errando, já estou pecando, já estou falhando. Mas nessa noite o olhar de Jesus quer mudar você, assim como mudou a vida de Pedro. E eu quero dizer que o olhar de Cristo para Pedro também foi um olhar de júbilo, quando viu que Pedro saiu dali para os braços do Pai. Ele não foi se enforcar, ele não foi fazer como Judas, porque Judas teve a oportunidade, porque quando Jesus chegou diante de Judas, Jesus disse: amigo. Era hora de Judas ter aceitado aquela palavra e se arrepender, mas ele foi se enforcar. Mas o olhar de Jesus para Pedro, quando Jesus olhou, foi também com olhar de júbilo, porque Jesus viu que Pedro saiu chorando, mas saiu chorando para os braços do Pai. Restaurado, mudado, transformado. E agora Jesus faz de Pedro o grande apóstolo. Jesus quer fazer de você um grande cristão, um grande crente, um grande líder, um grande obreiro, um grande servo, um servo fiel, servo leal, servo sincero e íntegro. O olhar de Jesus é cheio de luz, irmãos, que ilumina a estrada da tua vida, para que você não venha tropeçar nas armadilhas do maligno, porque nas estradas da vida o maligno tem feito diversas armadilhas, mas o olhar de Jesus é um olhar que vai iluminando o teu caminho, para você não cair nas armadilhas do diabo, para você não cair nas armadilhas do inimigo. Jesus está olhando para você. E o olhar dele nessa noite é um olhar de perdão. Ele quer te perdoar. Ele está olhando para você com um olhar de misericórdia. É aquele olhar incomparável, aquele olhar penetrante, é aquele olhar além do comum, é aquele olhar extraordinário, é aquele olhar que se materializa num braço aberto, dizendo: eu te amo
e seguro nas tuas mãos para você não cair. Aquele olhar de Cristo, irmãos, para Pedro é o mesmo olhar que Jesus está olhando para você nessa noite. Meu jovem, meu irmão, Jesus está olhando para você aí na galeria. Jesus está olhando para você com um olhar de cura, com um olhar de restauração. Jesus quer restaurar você. O caminho da vitória, queridos, começa com o coração quebrantado. O caminho da vitória começa com o coração contrito, sincero, arrependido. O olhar de Jesus sobre Pedro desencadeou um profundo arrependimento e um novo propósito na vida desse discípulo. E é isso que Jesus quer ver acontecer na tua vida. O olhar de Jesus para você nessa noite é aquele olhar que precisa você deixar desencadear dentro da tua vida um arrependimento profundo, e você precisa sair daqui com um novo propósito. O olhar de Jesus nessa noite para você precisa atingir todas as profundezas da tua vida e precisa resultar em uma vida transformada, em uma vida modificada, em uma vida nova. Porque assim como o olhar de Jesus alcançou Pedro, o olhar de Jesus te alcança nesta noite. Jesus está olhando para você, irmãos. E eu tenho apenas uma coisa a dizer. Só existe duas alternativas para a tua vida. Ou você se arrepende como Pedro e vem para a grande vitória, ou você vai seguir os passos de Judas, que acabou a sua vida de forma trágica, perdeu os céus. Não existe terceira opções. Ou você, Jesus está olhando para você, ou você se joga arrependido aos pés de Cristo, e uma nova história, e um capítulo de vitória começa a ser escrita na tua história. Ou você sai daqui colocando um ponto final: morte espiritual, perda de céu e tristeza para a tua vida e os teus parentes. Ficamos em pé nessa noite. Queridos, qual será a tua escolha? Pedro deixou aquele olhar penetrar em sua vida e levá-lo para o arrependimento e restauração. E você? Jesus está olhando para você. Irmãos, não foi por acaso que Lucas registrou isso, foi o único autor que registrou que Jesus estava num lugar e virando-se, olhou para Pedro. E quando os olhares se cruzaram, Pedro lembrou que havia negado, mas saiu dali para os braços de Cristo. Saiu dali restaurado, chorou amargamente, mas foi um choro dizendo: eu quero mudar. Falhei sim, falhei. Mas o olhar de Jesus foi um olhar de misericórdia tão grande, irmãos, que a história diz que quiseram matar Pedro e crucificá-lo numa cruz, como Jesus fez. Ele não permitiu, e ele foi morto numa cruz, mas de cabeça para baixo, porque ele não achava digno
morrer da mesma maneira que Jesus morreu. Ele morreu dando a sua vida por Jesus, porque um olhar restaurou a vida dele. Jesus quer restaurar a tua vida. Ele sabe que você tem falhado, Ele sabe. Mas Ele quer restaurar você nessa noite. Só existem duas opções. Ou você corre para os braços de Cristo, que o olhar dele está iluminando o teu caminho para você correr para Deus. Ou você vai correr para o mundo das trevas e morrer espiritualmente, assim como Judas. A decisão é tua. Antes de eu orar, eu quero dizer para você: Jesus está olhando para você. Feche teus olhos e abra agora os teus olhos espirituais. Mentalize Jesus olhando para Pedro com olhar de misericórdia. Mas agora não fique só olhando Jesus olhando para Pedro. Mais do que isso, Jesus olhando para você. Jesus está olhando para você. Pedro foi alcançado com um olhar de misericórdia, de amor, dizendo: Pedro, eu sei que você errou, mas eu preciso de você. Jesus está dizendo para você: eu sei que você tem falhado, mas eu quero mudar a tua vida. Você quer ser mudado? Eu quero que você venha aqui à frente, porque Jesus falou com você nessa noite. Você que está na galeria, dobra o joelho aí mesmo. Se você sentir, dobra o seu joelho aí. E você que está aqui, não dobra o joelho aí não, vem aqui à frente. Aqui é o lugar de restauração. Aqui é o lugar que Jesus quer dar vitória para você. Jesus está olhando para você. Corra para os braços de Cristo. Corra para os braços de Jesus. Corra para os braços de Jesus. É você, Jesus falou com você. Não fique relutando aí no banco, não. É aqui o lugar da tua vitória. Saia daqui tendo vitória, saia daqui sendo abençoado. Saia daqui sabendo que Jesus vai te usar, vai te capacitar. Você vai ser uma outra pessoa. Você vai ser uma outra pessoa. Churrica maralashande rikamai churrikamai. Churrica maralashande rikamai churrikamai. O olhar de Jesus cruza com o teu olhar, e o olhar de Jesus te chama para você vir aqui à frente. O olhar de Jesus está te chamando para você vir aqui à frente. O olhar de Jesus para você que está na galeria, dobra o joelho aí mesmo. Mas você que está aqui na nave do templo, o olhar de Jesus está dizendo: venhas. Corra para os braços do Senhor. Existe o olhar de misericórdia do Senhor sobre a tua vida. Que tipo de cristão você é? Que tipo de crente você é? Que tipo de discípulo você é? Você vai resistir o olhar de Jesus?
Eu vou dar mais 1 minuto para orar. Você sabe o que Deus falou ao seu coração. Eu estou te esperando aqui na frente. Corra para os braços do Mestre. Faça como Pedro, venha chorar aqui na frente. Não precisa ficar chorando aí não, chora aqui na frente, aqui na frente. Oh, aleluia! Olhar que conhece nossas falhas, mas é o olhar de Cristo que nos perdoa nessa noite. Vamos orar, Jesus. Oramos nesse momento. Olhamos nesse momento. Contemple o olhar de Jesus, de misericórdia, te perdoando. Oramos. Deus, Espírito, nessa noite, debaixo do teu olhar de amor e compaixão. Deus, que nessa noite Tu possa, Senhor, curar aqui feridas, Tu possa restaurar, Senhor, corações que aqui estão prostrados diante de Ti, no Teu olhar de amor e de misericórdia. Senhor, reconhecemos que somos pó e cinzas, somos falhos, e nos prostramos diante de Ti, que é o único que pode perdoar, que pode arrancar a ferida na alma, é o que pode, pela Tua morte na cruz, nos ligar novamente à comunhão com o Pai. Ó querido Senhor, nessa noite eu sei que Tu contempla, Senhor, cada um dos Teus filhos que se curvam diante de Ti, que reconhecem as fraquezas, reconhecemos, Senhor, que nada somos sem a Tua misericórdia. Ó Pai, mas o Teu olhar de amor e compaixão eu sei que está voltado sobre nós neste ambiente. E a Tua glória possa, Senhor, invadir esse coração, possa tornar a trazer alegria, a certeza de vida eterna, a comunhão com o Teu glorioso Espírito Santo, mesmo aquele, Senhor, que se encontra distante de Ti, que se encontra frio na Tua presença, mas que irá aquecer nesta noite, Pai. É a nossa oração, é o clamor da Tua igreja nesta noite. Restaura-nos, Senhor. Sim, Pai, entregamos a nossa vida em Tuas mãos, entregamos nossos sentimentos, nossas emoções, Pai, Senhor, que sejam controlados por Ti. Ó Mestre querido, sim, toda honra e toda glória seja dada ao Teu santo nome.